Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver escutando o nosso programa Quintal da Galécia. Programa que, como sabemos, é produzido e editado nas duas beiras, seja no Rio de Janeiro ou em Fão Esposende, em Portugal. Fazemos pontes com a nossa língua comum e, claro, sempre com atenção em trazer também para estas rodas de conversas o nosso sotaque da Galícia. Bom, e vamos continuar. No último programa eu falei que ia trazer um artigo do Carlos de Ayala Martinez, intitulado Paio e Covadonga, História ou Ficção? E eu aqui vou fazer uma breve leitura, mas também fazer os próprios apontamentos do seu trabalho. E claro, também considerando que o artigo está em castelhano e eu não domino esse idioma. A Batalha de Covadonga e os primeiros testemunhos daquele acontecimento. As versões da Crônica de Afonso III, redatadas em torno do ano 900. A maioria dos especialistas atualmente situam Covadonga numa perspectiva mítica, sem negar, talvez, um fundo histórico de diversa intensidade. Por parte deste feito histórico, mas também porque foi algo escrito 200 anos depois do episódio. O autor da matéria aponta que a reconstrução deste feito pode depender de 3 variáveis: o lugar, os protagonistas e a datação. Vamos considerar que há um duplo relato da Crônica de Afonso III. Como já citamos em outros programas, a versão rotense e a segunda versão, a ovitense. O lugar, considerado o Monte Alceva, nos picos da Europa, perto de Cangas de Onís, em uma caverna, descrita na época como Cova Dominica ou Cova Sainte Marie, e que nos arredores foi relatado que era um lugar onde poderiam ter instalado um acampamento militar em volta da caverna, e que teriam armado todas aquelas maquinarias, todos aqueles equipamentos, aqueles tipos que costumamos ver em alguns filmes do medievo, que tinham como objetivo derrubar uma potente fortificação. Depois disso segue um relato cronístico que descreve com precisão a identidade dos contendores. Por um lado, Paio domina a facção cristã e é representado como uma pessoa de destaque da corte visigoda, aparentado inclusive com seus reis, e que teria sofrido a opressão dos muçulmanos. Daí que teria forçosamente migrado juntamente com a sua irmã para aquela região das Astúrias. Mas, contrariamente a este fato, teria Paio sido uma espécie de encarregado pelo governador muçulmano de Gijón para representá-lo em Córdoba. E estando ele lá na capital omida do Andaluz, o governador teria seduzido a sua irmã. Aqui eu vou abrir um parêntese sobre essa questão que foi narrada na crônica como seduzir a irmã de Paio. Que podemos entender isso como uma espécie de sedução de fato ou que ela foi violentada. E diante desta aproximação, consentida ou não, do governador Omida junto à irmã de Paio, teria sido isto também um fator motivador para ele planejar a salvação da igreja. Isto mesmo, o autor disse salvação da igreja. E é claro que nesse momento aqui temos todos aqueles ingredientes de uma verdadeira cruzada, o mundo cristão contra o mundo muçulmano. Por certo, segundo essas crônicas, as autoridades de Córdoba ordenaram a captura de Paio, e ele teria refugiado-se no Monte Alceva, sendo eleito príncipe dos Astúrias. O que não ficou bem claro aqui foi se ele voltou ou não com a irmã dele. Mas as autoridades cordobesas mandaram um grande exército com proporções bíblicas, que foi descrito como 187 mil soldados comandados por um general e acompanhado pelo tal bispo de Toledo, ou bispo de Sevilha, Opaz, que falamos no programa anterior. Ou seja, aquele Opaz, irmão do rei morto Witiza, o rei visigodo, que foi encarregado para uma negociação que não teria êxito. Quanto à datação, o autor da matéria faz algumas considerações interessantes e que eu também não tinha tomado atenção sobre isso. Segundo as crônicas, o episódio de Covadonga teria ocorrido pouco tempo depois da chegada dos Omíadas. Vamos considerar, para todos os fins, que os Omíadas chegaram no ano de 711 e que o episódio de Covadonga poderia ter ocorrido entre 718 ou 722, dependendo da fonte, o que poderíamos ter um cálculo aproximado de 7 ou 8 anos
entre o desembarque e essa resistência. Mas também houve uma crônica, a Crônica Moçárabe, que já dá uma datação mais para frente, para o ano de 737. E quando a gente está falando sobre datação, aqui que está a importância da veracidade ou da proximidade dos relatos com o que estava acontecendo naquele momento, com as fontes e com as testemunhas presentes ou que vivenciaram tudo isso. Então é isso, se a gente faz uma pequena conta aí da Crônica Moçárabe, escrita no ano de 754, considerando que ela aponta como o evento de Covadonga para o ano de 737, nós teríamos aí um feito com menos de 20 anos entre o ocorrido e a anotação desses fatos. Enquanto que as crônicas de Afonso III elas vão ser escritas tempos depois, quase 200 anos depois. Então, qual é a probabilidade de uma anotação e outra terem maior proximidade com os fatos, com a verdade dos fatos, com as testemunhas que presenciaram os feitos, com os registros orais da época? Então, qual é a probabilidade de uma fonte ou outra estarem mais comprometidas com a verdade? Aqui podemos considerar que a Crônica Moçárabe ela tem uma percepção temporal mais aproximada, dando uma maior confiabilidade para o ano em que teria ocorrido a suposta Batalha de Covadonga. Mas o que acontece é que nos relatos da Crônica de Afonso III, elas vão colocar essa mítica batalha para mais perto da chegada dos Omíadas na Península Ibérica, o que vai dar tudo isto o imaginário de uma resistência que estivesse ocorrendo desde o início, dando aquele aspecto de predestinado, de heróico, de até mesmo do divino, da capacidade da resistência cristã frente àquele infiel islâmico. E são estes os elementos necessários que vão tecer o imaginário da dita reconquista, da recuperação daquele espaço visigodo por pessoas que queriam de qualquer forma ser identificadas como godos. Ingredientes estes que também vai ser incluído o personagem Paio, associado ao movimento de resistência contra o governo do Al-Andalus, sendo ele a pessoa adequada para dar legitimidade a uma nova dinastia. Um mítico grupo de 300 rebeldes liderados por Paio, de um fugitivo, transformado num tipo de guerrilheiro das montanhas, resistindo às tropas islâmicas e sobrevivendo às dificuldades daquela região das Astúrias. A Crônica de Afonso III constrói um tópico literário, o refúgio dos bons no monte, rodeados de ímpios, que experimentaram toda a ação do divino. Paio lidera a resistência cristã no montanhoso norte peninsular. Alguém com um histórico profissional de officium palatino visigodo, ou então um membro daquela realeza deposta pelos infiéis islâmicos. A construção do imaginário de uma rebelião que dá um caráter mais legitimador da história que se deseja construir em memória de um novo reino cristão. A crônica coloca que Opais teria fracassado nas negociações, mas o que poderia estar acontecendo de fato, já que houve um incompleto controle islâmico na península, o que poderia ter favorecido a núcleos indígenas para que resolvessem por si só os seus problemas. Mas a carga simbólica de Covadonga é que ela surge de uma reorganização territorial, formada pela disciplina militar, pela obediência ao governo legítimo e pela restauração da igreja e dos cultos. A criação de símbolos como a Cruz da Vitória, doada em 908 por Afonso III para a igreja de Oviedo. O mito pelagiano que quer criar as origens de uma suposta monarquia asturiana chamada providencialmente para restaurar a Espanha perdida. Foi também pelo tradicionalismo católico que vai animar a restauração borbônica no ano de 1876, revitalizando esse discurso pelagiano, até mesmo na construção entre os anos de 1877 a 1901 da atual Basílica de Covadonga. Um discurso que conhecemos muito bem, que foi utilizado em termos políticos muito ativo no quadro do nacional católico do regime de Franco e que só começou a ser sistematicamente desconstruído a partir da década de 70 do último século XX. Bom, pessoal, esse foi o texto de Carlos de Ayala Martinez, que foi publicado no ano de 2019, Paio e Covadonga, História ou Ficção. O que mais chamou minha atenção neste texto é quando ele fala sobre a datação do evento de Covadonga descrito na Crônica Moçárabe, porque ela aponta para o ano de 737. Quando olhamos para todas as fontes que falam da data da morte de Paio, é justamente este mesmo ano, 737. Para mim esse é um detalhe interessante que eu nunca vi ninguém fazendo essa associação. O que poderíamos supor que naquele mesmo ano da Batalha de Covadonga, na narrativa da Crônica Moçárabe, é que foi o ano também da sua morte. O que poderíamos até pensar numa possibilidade de ele ter sido morto na batalha ou na revolta daquele ano de 737. É isso, pessoal. A gente volta em outro momento para continuarmos com os segmentos que ocorrem após a sua morte.
Valeu, pessoal. Terra e Língua. Tchau, tchau.